o nascimento do pavilhão, o Rossi, qual que era a ideia, mano? Tipo, qual era o sonho que vocês tinham quando nasceu? Bem no comecinho mesmo. A ideia, o projeto, como que foi esse nascimento aí, mano? Cara, é o seguinte, para nós lançar disco era uma coisa de outro mundo, né? Tipo, pô, lançar disco, né, cara? Era inimaginável, né? Mas Então, como que vocês se organizaram pra formar a banda? então, o Pivete, que é o fundador do Pavilhão 9, né? O Pivete, o rapper Pivete, eu nasci na Moca, né? Depois eu fui morar na Zona Sul, no Grajaú, morei no Vaz de Lima também. Pra quem não sabe aí, eu fui vizinho do Ice Blue, do Racionais. Caramba, Só da que hora. nessa época eu estudava ainda não estava inserido na música, né? Já via o Taíde, já achava interessante. Aí quando saiu o primeiro disco do Racionais que me despertou, né? O Holocausto Urbano me despertou a vontade de querer fazer letra, de querer seguir na carreira musical, mas não sabia como. Aí depois que eu mudei para a Zona Sul, Grajaú, eu conheci o Pivete, e o Pivete já tinha a ideia de montar um grupo de rap. E aí ele me chamou, ele me conheceu, a gente começou a sair, ia para os bailes, ia para Chic Show, Black Mad, os bailes de rap da época, né? E ele já conhecia muita gente, ele era um cara bem popular. Outra curiosidade é que ele já andava com Sabotagem antes mesmo do Sabotagem ser o Sabotagem. Ele tinha um grupo junto com o Sabotagem, o Pivete. Era o Pivete e o Sabotagem, o Mário Matheus. E quando eu conheci ele, ele falou, cara, eu tô a fim de montar um grupo de rap, e isso foi em 90, 91. E aí ele falou, vamos. Aí eu falei, vamos, bora lá, né? Porque eu já tava gostando de break, de vez em quando vinha aqui na São Bento, ver o Taíde, que já era um cara famoso, dançar break aqui na São Bento. E aí eu já tava afim de fazer alguma coisa, voltado, né? Mas não sabia como ingressar. E o Pivete, como era um cara bem conhecido já no meio, e a gente realmente decidiu formar o grupo. Ele já conhecia também alguns produtores musicais, e ele falou, conheço um produtor aí, mano, ele já vai produzir o nosso disco e tal. Aí eu falei, vamos lá. Era o Marcelo Tio da Boni. Marcelo Tio da Boni, ele produziu o primeiro do Racionais, o Holocausto Urbano. Pânico na Porra, Zona Sul, ele fez as bases, né? Ele também produzia outras coisas para Jovem Pan. Ele era um cara que fazia vinheta na rádio Jovem Pan e bem tal, na versátil, né, mano? Transamérica. E ele tinha MPC. Foi o primeiro cara que teve a MPC no Brasil, né? Que fazia as bases, né? Aí a gente colou na dele, ele produziu o nosso primeiro disco. O nome ainda não existia, Pavilhão 9, e ele falou, Pavilhão 9, porque vocês falam do problema social, falar da polícia, tal. Tem tudo a ver, vocês são corintianos. Boa. Eu ainda continuo sendo corintiano. E aí foi por isso que surgiu o nome Pavilhão 9 também, entendeu? Entendi. Foi aí que eu ingressei e foi um caminho sem volta. Eu entrei e não saí mais. Eu tinha 19 anos de idade quando eu comecei Caramba. a cantar rap, a me envolver com o movimento, né? Aí ele falou assim, mano, pra cantar rap tem que vestir uma camiseta preta, tal. Eu falei, demorou. Vesti a Caralho. camiseta preta e não parei mais de vestir preto. Da hora. E bastante grupo na época usava, né? As camisetas pretas, boné, touca da Kings, boné da Riders e tal. Então aí foi um caminho sem volta pra mim, O mano. bonezinho da Raiders de couro, aquele lá Boné da era chavão. White Sox, né? White Sox, né? É, O pescador também da Kangol, né? Que mano, hoje chama de... Hoje não é... Antigamente era o pescador, né? Hoje é pescador. o bucket. É esse Bucket, que é você isso tá aí. usando agora. É isso aí. Eu pensei que o Pavilhão 9 poderia ter alguma referência com o Carandiru, com o Pavilhão 9 do Carandiru. Pensei que poderia ter alguma Não, referência. mas Mas tem. então, Tá, não, Não, tem? tem. tem a referência do nome, né? O nome, inevitavelmente, é do Carandiru. Sim. A torcida começou dentro do Carandiru. Foi formada, a torcida Pavilhão 9 foi formada dentro do Carandiru. E quando a gente lançou o primeiro ato, o primeiro disco, em 92, o nosso produtor falou, o nome de vocês vai ser Pavilhão 9. Foi antes do massacre do Carandiru. Ah, E entendeu. quando a gente lançou o primeiro disco, o primeiro ato, coincidiu com o massacre. Quando a gente tinha terminado de lançar o primeiro disco, com o carro-chefe Otários Fardados chamados policiais, aí aconteceu o famigerado massacre do Carandiru, e aí a imprensa inteira veio atrás de nós.
né? Achando que a gente era do Pavilhão 9, que a gente tinha saído de lá do Pavilhão 9 e Caramba, tal. meu. Mas tem uma relação direta, né, mano? Porque o nome é do Pavilhão 9, tem uma relação direta com a torcida do Corinthians e, inevitavelmente, a gente não foge disso, Sim. né? E aí, por isso que a gente começou a usar as máscaras também, porque quando a gente lançou o primeiro ato, o primeiro disco, em 92, com o carro-chefe Otários Fardados, a gente criticando a polícia, né? Meu, tinha acontecido logo na sequência o massacre do Carandiru. Os caras ligavam lá no escritório, né? Não sei quem ligava, Sim. ligações anônimas. É aí que os caras do Pavilhão 9 estão, nós vamos atrás deles, vamos pegar vocês aí. Então a gente achava que era alguém da corporação ligando lá na gravadora. Caralho. E o dono da gravadora falando, nossa, é agora que a gente vai vender disco pra caralho. E a gente preocupado com a nossa integridade, né, meu? Lógico, Porque pô. a gente estava começando a fazer show, ir pras ruas. E Vixe. foi aí que a gente teve a ideia de se apresentar mascarado. Pra ninguém conhecer a gente se apresentava mascarado. Caraca. Chegava nos shows mascarados, ia na rádio mascarado, na televisão mascarado. Então a máscara é o símbolo da banda, virou o símbolo do Pavilhão 9, né? Da gente, da banda, do grupo. Olha que bagulho Interessante, louco, meu. né? E depois disso não, né? Muito depois disso. Olha Sim. quantas bandas hoje usam máscara, né? É, hoje virou moda, Virou né, mano? moda, né, mano? Você vê? Mas pra gente Que era loucura, mano. questão de sobrevivência. Era mesmo. uma questão de... De sobreviver, cara. É. A gente tocava numas puta quebrada, entendeu? Pra Sim. 10, 20 pessoas. Ia nos lugares assim, inóspitos, né? Fazer show. Aí a gente, meu, tinha um certo receio, né, meu? De ser morto mesmo. Os Pode caras crer. chegar e apertar a gente por conta das letras, por conta da atitude do grupo. Então a gente chegava mascarado e tal, soltava a vinheta do show, lá dentro da casa de show, a gente ficava do lado de fora no carro, Só com as esperando. máscaras para poder entrar no show, mano. Então foi, em vários lugares foi assim, foi tenso em alguns momentos, lugares de show, assim, casas de show em Quebrada, em Santos também, a gente tocou, começamos a viajar, né, para vários lugares do Brasil, né, as 4 zonas de São Paulo também, então, Osasco, você que é de Osasco, a gente ia bastante lá no Cobrazations em Osasco. Nossa. Então era barra pesada, para Miliares, quem sabe naquela época era barra pesada, porque você não podia sair de um bairro para ir para o outro bairro, então tinha essa rixa de bairro ainda, que se você fosse para outro bairro, você tinha que se explicar o porquê que você estava lá no outro bairro, então rolava briga de bairro, assim, você não podia sair do bairro por outro, entendeu? Ô, Rossi, mas já teve algum problema, assim, por ser Pavilhão 9, colar uma rapaziada de torcida organizada pra assistir o show, tentar querer arrumar alguma coisa? Ou, Já, mano, já. Já mesmo? Tem alguma história, uma fita, sei lá, Não, porque, a né? torcida organizada do Corinthians, que é a maior do Brasil, irmão. É mesmo? Foi na porta da gravadora e falou, meu, esse nome aí é nosso, vocês não podem mais usar esse nome. Pô. Aí a gente, pô, como assim e tal, né, mano? Tem tudo a ver com vocês, a gente corintiano também e tal, a gente usa esse nome pra música e tal. A gente teve que entrar em um acordo com a torcida, mas depois os caras da torcida, tanto a fiel torcida corintiana, como a Pavilhão 9, os caras ficaram super de boa, a gente foi lá na quadra, visitamos as torcidas, os caras deram as camisetas pra nós, mas no começo os caras ficaram meio assim, ô, mano, os caras pegaram o nosso nome aí e tal, mas no final, assim, a gente é tudo parceiro, eu vou na torcida Pavilhão 9, vou na fiel corintiana, né, sempre que posso aí torcer, e os caras entenderam que a nossa área era a área da música, né, não é a área da torcida, e também a área da torcida, porque tá tudo junto e misturado, né, os caras souberam entender isso depois, tá ligado? Mas no Caraca, começo meu. foi foda, porque a gente chegou na porta da gravadora, tava parte da torcida em peso, mano, do lado de fora, nós viemos aí atrás dos mano aí e tal. Nossa. A gente, caralho, né, mano, o que nós vamos fazer, né, mano? Mas no final, os caras, mó sangue bom lá, o Favela, salve, salve aí, Favela, se tiver ainda na torcida Pavilhão 9, tamo juntasso, hein? Somos Corinthians até o fim, até o Boa. osso. Distribui um CD pra galera, fala, Distribui rapaziada, um CD, faz amor, camiseta. mano. Camiseta, CD, nossa, os caras foram em show também. Assim, super de boa. Hoje tá tranquilo, Porra, que total. bom. É, porque Total.